Boa tarde, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado para os irmãos. Sobretudo as visitas. Estou muito contente que eu possa ver o Pedro ali. Assisti tanto com esse rapaz, para que ele aparecesse aqui. Ele está aqui. Muito bom, né? Então, irmãos, estava até conversando com o Tiago há pouco, vendo que hoje não está tão quente. Eu acho que eu consigo pregar pelo menos umas 2 horas. Eu gostaria de começar, irmãos, então, convidando-os que a gente possa dar uma breve olhada no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 2. Então Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. E a parte desse verso 2, que eu gostaria de deter mais, o final do verso 2, ele diz a Abraão: sê tu uma bênção. Lançou um desafio, para Abraão. Um desafio que ele lança constantemente para nós. Portanto, Deus falou: Abraão, vem cá, chega aqui bem pertinho, eu tenho um plano para você. Pega todas as suas trouxas, teus servos, teus animais, e você vai para uma terra, eu te mostrarei essa terra. Agora, olha bem aqui nos meus olhos, sê tu uma bênção. O que significa ser uma bênção? Será que é simplesmente colocar a mão na cabeça do irmão, fazer uma oração, Deus lhe abençoe, irmão? Até me faz lembrar quando eu era moleque lá na minha terra, na Bahia, Salvador. A gente quando ia na casa de um tio, de uma tia, na casa de uma pessoa mais idosa, que a gente tinha que ter um certo respeito. Ou até em casa mesmo, antes de dormir ou quando acordava, falavam para o pai como? Bença pai, bença tia, bença tio. E como é que ele respondia? Mas não é dessa bênção que eu estou falando, irmãos. No decorrer desses momentos, vamos procurar entender o que é realmente ser uma bênção, através de algumas experiências vividas. Sei que nós recebemos muitas bênçãos, simplesmente o fato de acordarmos de manhã, abrir os olhos, mexer os dedinhos do pé, já é uma bênção, A gente sente que está vivo, Às vezes, não sei, eu, por exemplo, já tive alguns problemas de saúde, e quando estive envolvido com álcool, e às vezes meu coração batia um pouco desritimado assim, eu sentia aquela agonia, E muitas vezes acordar de manhã assim, um corpo tão ruim. Mas hoje eu sinto a diferença quando eu acordo de manhã, às vezes, ou então quando estou na cama, eu estou ali escutando meu coração batendo tão tranquilo, tão calmo. E quando acordo de manhã, meu coração está tão tranquilo, eu falo: que bênção, Que vida diferente, Outro dia eu estava ali na lição, estudando a lição com o Teles, estava na classe dos jovens, e o Teles, ele fez uma pergunta que mexeu tanto comigo, que foi capaz de gerar energia para eu
através do Espírito Santo, montar, né, criar esse sermão. Então Teles, ele fez a seguinte pergunta, que me fez refletir muito, né? E como já disse, produziu energia suficiente para fazer esse sermão. Então, a pergunta foi a seguinte: você já recebeu alguma coisa de alguém, coisa essa que foi tão importante para a sua vida, que finalmente foi um divisor de águas na sua vida, que conseguiu causar a diferença na sua vida? Pode ser um pequeno ato, pode ser um ato material, pode ser um conselho, né? Pode ser um aperto de mão, pode ser uma escuta, ou quanto é bom, às vezes estamos tão agoniados, tão aflitos com alguma coisa, encontramos um ouvido amigo, né? Que a gente vai ali, desabafa, conversa um pouco, parece que a gente sai um pouco, né? Sai melhor do que quando começamos a conversa. Eu gostaria de perguntar à igreja, e gostaria de fazê-los relembrar, quem sabe, de uma dessas experiências, né? Quantos aqui já conseguem se lembrar de um momento onde um pequeno ato que alguém fez por você conseguiu transformar ou dar um novo curso na sua vida? Quantos aqui se lembram? Pois é. Eu convido os irmãos, então, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos fazer refletir durante todo esse sermão, que vai ser mais um testemunho na realidade. Não posso considerar um sermão, mas um testemunho de vida. Mas que Deus possa nos lembrar de quantas vezes houve coisas nas nossas vidas, pequenas coisas e grandes coisas, com participação humana, e que transformou, ou que deu um novo curso em nossas vidas. Eu convido os irmãos que, da forma que vocês estão, vamos orar. Deus, estamos aqui para estudar a sua palavra, e que possamos relembrar constantemente de pequenos atos que fizeram grande diferença em nossas vidas. E que através dessa reflexão possamos sentir estímulos para que possamos reproduzir coisas boas na vida do nosso próximo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nesse sentido. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que o Devair colocasse a imagem número 1. Eu vou lhes contar a história de um garoto chamado Lico. Pois é, esse garoto era um menino de família adventista. Você pode ir passando, porque eu acho que tem 4 ou 5 fotos, talvez, do primeiro grupo, não é? Parece com quem esse menino? É o Carlos, né? Então, esse garoto, ele era um filho de família adventista. Seu pai era um homem muito ativo na igreja, seu Carlos Maia. Ele era tão ativo que a sua atividade profissional acabou se misturando e trabalhando exatamente como ele era construtor, um pedreiro de mão cheia. Ele trabalhava para um senhor, dono de uma rede de sapatarias, Pastor Santana, que nos anos 80 foi um homem que ajudou bastante ao crescimento da igreja e mesmo a construção de boa parte do colégio de Iaene, na Bahia. Então ele financiava as obras, e o meu pai viajava e ele construía igrejas. Em uma dessas missões,
em uma missão dessa, o seu Carlos se envolveu numa relação extraconjugal, estava viajando longe de casa, porteira aberta. Essa relação que foi descoberta posteriormente por sua esposa, Dona Solange, e como sabemos, o desfecho, geralmente, quando existe traição numa família, é o divórcio. Família destruída, gerando um desequilíbrio total. Então seu pai mudou de cidade, sua mãe, a qual nunca havia trabalhado fora do lar, desesperada e sem escolha, foi obrigada a voltar a viver na casa da sua mãe, a avó do Lico. A tragédia não acaba por aí. Agora Lico se encontra sem pai, praticamente sem mãe, pois o desespero foi tão grande que ela, a mamãe de Lico, se fazia ausente quase sempre. E como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. Pois é, agora Lico não tinha pai, Lico não tinha mãe, Lico não tinha o contato com a igreja, onde ele pôde, até os seus 8 anos, conviver. Agora, sem pai, sem mãe, sem Deus, uma presa fácil para o mundo. Lico vivia uma vida de trombadinha, pequenos furtos em supermercados, na feira, e a mínima oportunidade, sorrateiramente, a sua carteira podia desaparecer. Aproximadamente 6 anos nessa vida. Porém, como nós falamos antes, o título desse sermão é Ser uma Bênção. Pois é, irmãos. Porém, algumas pessoas que aceitaram o desafio de ser uma bênção existem, graças a Deus. Felizmente havia nesse bairro uma senhora chamada Dona Carmen. Ela conhecera os pais de Lico. Eles se conheciam da igreja. Aquela senhora sempre teve os olhos voltados para aquela criança, ela tinha um carinho especial. Ela não hesitava em defendê-lo, a cada oportunidade que ela tinha, ela via aquela criança na rua, alguma briga, algum envolvimento com alguma coisa mais com tensão, ela chamava: Lico, meu filho, venha cá. Com o maior carinho nos olhos. Exatamente no ano de 1983, mês de abril, ela decidira visitar o seu filho no colégio interno, no IAN. Como era seu aniversário, ela falou: Lico, o que você acha de irmos lá no colégio interno, onde seu primo está? Você sabe como é que é? Era considerado já primo, né? Porque a gente nasceu praticamente juntos, no mesmo momento, crescemos juntos, né? E ela me propôs de ir, ela propôs ao Lico, né? De ir até o colégio. Já me perdi, né? Queria a surpresa, me perdi, né? E dito e feito, ela organizou tudo, começou com a minha avó, que naquela época era a pessoa que se ocupava diretamente de mim. E assim fomos. Chegou a data, fomos, né? Fomos até o colégio. E interessante que, chegando ali na escola, o Lico ficou fascinado, simplesmente fascinado, pois o contraste era muito grande. Imagina um garoto que sai de uma favela, não é nada bonito, não sei quantos aqui já viveram em favela no Brasil, eu nasci praticamente, né, num local menos favorecido, né, e chegando na escola,
Aquela criança ficou simplesmente fascinada, pois o contraste era muito grande. A desordem vivida outrora, agora não existia, porque aquele lugar era bem cuidado e ordenado. Havia um refeitório com comida bem deliciosa, muito gostosa. No dormitório havia amigos cristãos. Ali eles se sentiam em família, pois alguma coisa os unia: Jesus. Uma escola com ensino orientado, além das matérias seculares, a Cristo. O Cristo estava sempre no centro de tudo. Nesse ambiente cristão, Lico aprendeu muito sobre a vida cristã. Lico aprendeu muito sobre higiene de vida cristã. Praticou muito esporte. Durante as férias, Lico ele viajava, se deslocava em grupos de comportores para diversas cidades, e assim ele pôde conhecer muitos lugares, gente de diferentes culturas, e se desenvolver no contato pessoal. Diga-se de passagem que esse contato pessoal e essas viagens de comportagem, de alguma forma, ela forjou bastante a personalidade do Lico, bastante comunicativo e não tem muita dificuldade em contato humano. Agora Lico estava desfrutando do resultado de um ato de generosidade de uma senhora que havia compreendido a importância de ser tu uma bênção. Vejam aí, irmãos, como um simples ato ele pode mudar completamente, transformar completamente a vida de uma pessoa. Às vezes estamos numa fase confortável, às vezes nos encontramos bem profissionalmente, estável em casa com a família, e não sentimos a importância das pequenas coisas. Às vezes olhamos ao lado e não conseguimos enxergar o nosso irmão que às vezes está precisando de uma palavra, de uma escuta, alguém que desaparece da igreja. Às vezes pequenas coisas podem realmente transformar completamente a vida de um ser humano. O meu testemunho vai ser feito em duas partes. O Lico antes Europa e o Lico pós Europa. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente cantar um hino, somente a primeira estrofe e o coro, o hino 315. Entretanto, façamos uma reflexão da importância que se encontra nas pequenas coisas, quando às vezes lançarmos simplesmente um pequeno grãozinho de mostarda e que poderá se transformar numa grande árvore. 315. Vamos cantar juntos. Aqui, ó. Lança os olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém. Ser um auxílio a teu próximo ali, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor
pouco, não se termina por aí. Esse apelido de Lico foi dado exatamente por essa senhora chamada Carmen. Foi a única pessoa que ao longo da vida do Lico, que ainda vive, foi a única pessoa que conseguiu, com tanto carinho, colocar um apelido nesse moleque. Lico. Esse nome verdadeiro era Maurício, é Maurício. Maurício deixou de estudar em escola adventista no ano de 87. E 5 anos depois de viver numa cidade chamada Uberlândia, decidiu migrar para a Bélgica, no ano de 92. Chegando na Bélgica, põe as fotos número 2, por gentileza. Então, Maurício chegando em 1992 na Bélgica, se pôs em contato e a frequentar essa mesma igreja. Eu frequentei essa igreja aqui no ano de 92. Essa igreja aqui era completamente diferente. Era cheia de cabecinha branca, basicamente todos brancos. E como a igreja não cresceu, a igreja belga não cresceu, ela foi tomada aos poucos por imigrantes, né? Como vemos hoje, uma igreja com uma configuração completamente diferente. Se você vier pela manhã aqui, você vai ver que ela é basicamente constituída de africanos hoje. Então, houve nesse espaço de 28 anos, esse fenômeno de não crescimento da igreja local, e os imigrantes chegaram e encontraram espaço para... Então, isso aqui era embaixo, naquele salão onde nós fazemos a sala polivalente. Passa mais uma foto, por favor. Aquele ali é o Maurício ali, o Dogmar. Nós tínhamos cabelo, gente. Ali a Silvia, olha a Silvia ali, novinha, né? Não sei quantos conhecem aqui a Silvia, a irmã Silvia, da Igreja Internacional Filipina. Vale a pena conhecer, não? Passa mais uma foto. Pois é, esse aqui foi na viagem, no dia que eu estava vindo. A próxima. É isso. Então, o Maurício chegou em 92 aqui na Bélgica, frequentando essa igreja. E eu conheci uma garota daqui, belga, não cristã. E aos poucos, com esse envolvimento, eu fui me distanciando das reuniões da igreja, fui me distanciando do estudo da Bíblia. Enfim, me casei e tive a minha, posso dizer, na vida adulta, a minha primeira derrota. Depois de muitas disputas por infidelidade mútua, e mesmo a despeito do nascimento de uma linda garotinha chamada Clara, a separação do casal, do nosso casal, foi de forma drástica. Naquele momento, Maurício vivia em uma constante fuga de Deus, fuga da sua ex-mulher, que ela me perseguia, fuga de si mesmo e, finalmente, a fuga da Bélgica, passando a morar em Luxemburgo no ano de 1996, numa vida desregrada, onde as drogas já faziam parte natural da sua vida. Eram noites regadas a álcool, cannabis. Gostaria de abrir um parêntese. Mesmo estando naquela situação, que eu posso dizer que foi, comparando com a história que eu tive quando criança, ela foi muito mais drástica, muito mais profunda, negativamente. Eu posso dizer que foram os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Só que o interessante, mesmo estando naquela situação, parecendo um caminhão carregado de pólvoras,
em alta velocidade, sem freios, a qualquer momento poderia explodir, tinha sempre uma voz que lhe dizia: você tem que sair daí. Certamente aqueles anos anteriores, vividos no colégio interno, tenha, quem sabe, forjado ou criado no meu subconsciente, na minha existência, uma grande clareza entre o certo e o errado. Então, todos os dias pela manhã, quando eu acordava com o peito doendo, de ter ingerido tanta fumaça misturada com álcool, cigarro enrolado com maconha, que não tem nem filtro, se carbura direito no peito, aquilo ali, a cabeça doendo, latejando por causa do álcool, eu sempre repetia: eu nunca mais me drogo, nunca mais me drogo. Eu acho que eu devo ter repetido isso aí umas 1000 vezes, talvez. Entretanto, nesse momento que eu estava em Luxemburgo, eu conheci uma outra pessoa, a qual vivi durante 10 anos. E o fruto foi o nascimento da Yara. Talvez vocês, muitos aqui conheçam Yara, minha filha loirinha. Você pode colocar a imagem número 4? Se vocês possam identificar. Essa é a Yara. Quantos conhecem a Yara aqui? Cara da mãe dela. Portanto, durante esses 10 anos de convívio com a mãe da Yara, eu não consegui me distanciar das drogas. Os acidentes de carro se multiplicavam e, sinceramente, a mão de Deus esteve cada vez presente. Foram dezenas de acidentes, onde 5 bem graves. Porém, o Maurício foi preservado em todos esses acidentes. Nenhum arranhão. Amém, irmãos? Amém. Nenhum arranhão. No entanto, na vida afetiva, Maurício não tinha nada a oferecer. Mais uma derrota, com mais uma separação. E assim foram passando os anos. No ano de 2013, considero o ano do meu segundo livramento. Alguém, mais uma vez, se deixou ser usado por Deus. Ele aceitou ser tu uma bênção. Ele aceitou o desafio, ser tu uma bênção. Depois de tantos anos, construindo e destruindo, ganhando e perdendo, decidi voltar para a Bélgica. Você poderia colocar a imagem número 5? E nesse momento, chegando na Bélgica, Deus colocou na minha vida uma pessoa que foi também um divisor de águas. Ele é conhecido pela igreja, o Zezé, o José Ramos. Eu o conhecia desde os tempos antigos. Zezé é aquele de camisa listrada, ali no meio, lá entre mim e o pastor. Eu conheci o Zezé já desde sempre, desde a sua chegada. Nós chegamos praticamente aqui na Bélgica na mesma época, éramos jovens. Ele tinha uma vida voltada para o jogo, jogava muito, gostava muito de jogo, de cartas. Tinha uma vida desregrada. E logicamente eu tinha aquela imagem dele. Já não o via há muito tempo. A imagem que eu trazia do Zezé era um cara que jogava cartas, um cara que se drogava muito e adorava passar as noites nos cafés. Portanto, o José me chamou para trabalhar com ele. Me viu naquela situação difícil, chegando na Bélgica. Encontrei com ele numa loja de materiais de construção. Ele me deu seu telefone, eu telefonei várias vezes. E insisti muitas vezes, ele não respondia esse telefone. Eu acho que depois da 10ª vez que eu liguei para ele,
respondeu. Eu expliquei a minha situação, falei, estou voltando aqui para a Bélgica, eu tive uma vida muito complicada durante esses anos que a gente não se viu, eu estava precisando de uma força, aí eu preciso de trabalho, né? Estou sem trabalho, estou sem local para ficar, está difícil. E o Zezé me deu uma oportunidade. A gente chegou, me mostrou uma obra. Eu falei, Zezé, você é um cara que tem bastante experiência na construção, já trabalho desde sempre, sei fazer praticamente qualquer tipo de trabalho de acabamentos de interiores. E ele meio que com dúvida, não creio diretamente, mas ele me levou na obra que ele estava cheio de problemas aí. Colocou umas equipes de pintores que o trabalho não dava certo e o cliente estava querendo tomar a obra. E eu falei para ele, olha só, eu sei que a gente faz muito tempo que a gente não se vê, então você não sabe mais quem eu sou, qual é o meu potencial profissional. Mas aqui tinha naquela época, inclusive é uma obra que eu toco até hoje ainda, isso já faz 5 anos. É uma obra muito grande, esse construtor está sempre construindo. Então eu disse para ele, me dá somente 2 apartamentos para eu fazer. Né? E você vendo o meu potencial, você vê o que custa, o que vale o meu trabalho. E a gente faz um acerto posterior. Ele aceitou, então comecei a trabalhar ali, peguei de unhas e dentes o negócio também. A coisa estava feia, eu falei aqui, eu tenho que tirar o pé da lama. Então eu trabalhava dia e noite, sábados e domingos. Só que o Zezé não gostava que se trabalhasse no sábado, mas eu não sabia por quê. Eu estava fora da igreja, não tinha ideia nenhuma de quem era o Zezé. Conheci o Zezé do passado. Às vezes eu aparecia no trabalho bêbado, o corpo não parava em pé. Muitas vezes eu me escorava nas paredes para não cair. Ele com toda a paciência me dizia, Maurício, não dizia mais nada. Aqueles que conhecem o José aqui sabem que ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele só me dizia, olhava para mim e falava, Maurício, mais nada. Certamente Deus estava usando aquele servo para me despertar e trazer esse livramento tão esperado. E justamente no dia de sábado daquele ano de 2013, ele apareceu na obra de surpresa. Eu acho que ele queria ver se tinha alguém trabalhando, né? E eu estava ali trabalhando. Ele entrou todo bem vestido. Lembro que ele estava vestindo todo de preto. Eu achei estranho, né? Falei, pronto, esse cara tá... O cara que você conhecia, né? Conhecia nos cafés jogando. Chegou todo de preto, falei, pronto, chegou uma assombração, uma coisa aí, né? Já era tarde. Eu lhe perguntei, o que aconteceu contigo, José? Você está muito diferente. Você não fala mais como antes. Você está vestido como crente. Não te vejo mais bebendo. E ele me respondeu, irmãos, agora eu sou de Jesus. Eu sou adventista do 7º dia. Imagina o tapa na cara que eu tomei, né? Eu que nasci na igreja, filhos de adventista, mesmo meus pais tinham saído da igreja. Posteriormente meu pai voltou para a igreja, inclusive, né, no final da vida dele. Mas falo daquele momento em que eu era criança ainda. Tive a oportunidade de estudar numa escola adventista e estava ali frente a um homem que se convertera já bastante adulto, e eu ali, com toda aquela bagagem, não estava convertido ainda. E eu lhe contei a história, contei toda a minha história para ele. E ele veio carinhosamente, ele me deu um abraço, chorou comigo ali, e me disse, se prepare que no próximo sábado vamos à igreja. E só para abrir um parêntese, nesse momento também eu começou uma nova história na minha vida, quando eu conheci minha esposa. Temos 2 filhos maravilhosos.
E uma esposa que nunca se opôs a me acompanhar na igreja. Voltando ao fato de pessoas que aceitam ser uma bênção na vida de outros, Deus faz isso com todos nós, todos os dias, de sermos uma bênção na vida dos outros. Então eu lhe pergunto, irmãos, você quer ser uma bênção? Você quer viver um desafio? Olhe para essa imagem número 3. A imagem número 3, por favor. Está aí o resultado. Amém, irmãos? Amém. Depois de uma trajetória fora do raio, né? Depois de tantas experiências mal vividas, né? Depois de tantos traumas causados, não somente na pessoa do Maurício, mas em outras pessoas que conviveram também com ele, Deus foi misericordioso e utilizou pessoas que aceitaram ser uma bênção na vida de outros. Eu quero lhe encorajar a dar 2 passos importantes hoje. Dar 2 sims. Você precisa dizer sim. Eu decido abandonar meu jeito de viver sem compromisso com Deus e passar a viver uma vida de amizade com Deus e por meio de Jesus Cristo. O segundo sim. Você precisa dizer sim. Eu decido crer nas promessas de Deus e aceito a bênção dele em minha vida. Eu recebo as bênçãos do Pai através de Jesus Cristo. E agora sim, irmãos, você estará pronto para ser uma bênção na vida de outros. Eu gostaria de concluir com a leitura do livro de Hebreus, capítulo 6, que fala da imutabilidade da promessa de Deus. Da mesma forma que Deus prometeu a Abraão no Antigo Testamento, Ele nos promete hoje, e Ele nos chama a sermos uma bênção na vida de outros. Hebreus capítulo 6, versos 13 e 14. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Que seja essa o nosso desejo dessa breve mensagem, que sintamos em nossos corações a importância de termos atitudes carinhosas, termos um olhar para os nossos irmãos. E quando falo irmãos, estou generalizando, que seja na igreja, que seja no seu trabalho, que seja na sua escola, que através de pequenas atitudes possamos formatar ou deixarmos de formatar o estilo de igreja antiga,
que possamos alcançar as pessoas não somente com uma pregação direta, objetiva da Bíblia, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso agir, que é potencialmente muito mais funcional e traz muito mais resultados. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Amém. Amém. A igreja que se ponha de pé e vamos cantar agora o hino completo, número 315. Hoje ajuda alguém. Consegue ler aqui? Lança os olhares em torno
possa ser imprimido esse desejo de sermos uma bênção na vida dos outros. Sabemos que de nós mesmos não temos nada a oferecer, mas sabemos que em contato com Jesus Cristo podemos ser realmente uma grande bênção na vida das pessoas. Que Teu Santo Espírito, que aceitemos a presença do Teu Santo Espírito em nossos corações. Não que Ele venha, porque Ele já está. Basta aceitarmos, basta querermos. Basta querermos conviver com Jesus Cristo diariamente. E certamente nossas vidas serão transformadas ao ponto de sermos vistos como uma bênção. Te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Em paz